Fala galera, tudo certo? Tudo bom com vocês? Eu sou o professor Silvio Santana e esta é a quarta aula do curso Lei de Execução Penal para Concursos, aquele curso dinâmico que compreende e que empreende todos os pontos do edital, beleza? Inclusive esse curso é o mais completo do mercado, de maneira esquematizada, de maneira que você possa você mesmo confeccionar o seu manual de consulta. E as questões de lei de execução penal serão facilmente acertadas por você em qualquer concurso público, beleza? Então olha só, vem comigo aqui na lousa, você pode me seguir nas minhas redes sociais, no @professor Silvio Santana, Facebook, no meu Instagram é @professor Silvio _Santana e no meu Gmail é professorsilviosantana@gmail.com, beleza? Então olha só, o tema de hoje é trabalho interno e externo do apenado. Então o trabalho, olha só, vem comigo aqui. O trabalho, quando a Lei de Execução Penal foi criada em 84, ele ganhou um destaque muito especial e uma importante ferramenta de ressocialização. O fim é sempre ressocializar o apenado, trazer para o apenado aquele senso de responsabilidade, aquela vontade de ganhar a vida com seus próprios sustentos. Perceba essa ideia. Então esse é o escopo da lei quando se refere ao trabalho do apenado. Então o trabalho tem esse viés justamente de provocar no apenado o senso de autossustentação. Não que ele vá limitando suprimindo aquela vontade de fazer ele ganhar a vida de maneira mais fácil, assim por dizer, entendeu? Então olha só, tendo em vista isso, vamos entender aqui que o trabalho ele refere-se ao condenado, beleza? Quem é obrigado a trabalhar? Quem é obrigado a trabalhar é o condenado, tá certo? Então, esse trabalho é um dever social e condição de dignidade da pessoa humana, beleza? Qual que é a finalidade? O fim é sempre educativo e produtivo. Então, essa é a visão do trabalho. Então, olha só, temos essa visão de Alfredo Assali, ele vai falar o seguinte, Assali, né? O trabalho do presidiário é consagrado em todas as legislações odiernas, quer dizer, legislações atuais. Constitui uma das pedras fundamentais dos sistemas penitenciários vigentes. É um dos elementos básicos da política criminal. Beleza? Então perceba você a ideia da importância das atividades laborativas. Como dizia minha avó, oficina do capeta, mente vazia, oficina do capeta, né? Então, o trabalho ele vem acarretar o quê? Vem acarretar uma importante ferramenta de ressocialização, beleza? E qualquer política criminal de qualquer país bem-sucedido tem que amparar, tem que fomentar fortemente as atividades laborativas, beleza? Então, nesse diapasão aí, a gente tem a ideia de que cabe ao condenado, tá? Lembrando que cabe ao condenado, beleza? Que é o condenado, tá aqui, beleza? É um dever social, condição de dignidade da pessoa humana. E a finalidade é sempre educativa e produtiva, beleza? Então, tranquilidade total. Beleza. Lembrando que vai do artigo 28 ao 37, tá bom? Trabalho. Então, qual que é a visão geral? Vamos ter uma visão geral aqui sobre o trabalho. Primeiro, anotar alguns pontos importantes sobre o trabalho. Ele é realizado com as devidas precauções relativas à segurança e à higiene. Então tem que obedecer isso, ó. Tem que tomar o quê? As devidas precauções relativas à segurança e higiene. Não pode jogar o cara de qualquer maneira, tá? É porque é preso. Não, mas tem que obedecer as precauções relativas à segurança e à higiene, tá bom? Segunda visão bem importante, ó. Isso gosta de cair em prova. Não está sujeito, aí, ó. Não está sujeito à CLT. Não está sujeito à consolidação das leis do trabalho. Isso é importante, isso aqui gosta de cair. Não está sujeito à consolidação das leis do trabalho. Beleza? O preso político também não está obrigado ao trabalho. Isso é importante, ó. O preso político
não está obrigado ao trabalho. Isso é importante você saber. É o que diz o artigo 200 da LEP, tá? Não está obrigado ao trabalho, beleza? E também não está obrigado ao trabalho, mas aqui vai ganhar um caráter facultativo, é o preso provisório, ó. O preso provisório, isso aqui também gosta de cair em prova, viu? Anota. O preso provisório é facultativo o trabalho. É facultativo o trabalho. Por mais que seja facultativo o trabalho, olha só. Opa, deixa eu passar a luz aqui. É facultativo, mas olha só. Por mais que seja facultativo, convém ao preso provisório, que é aquele que não sobreveio sentença condenatória penal absoluta, ou que transitou em julgado, significa dizer que é importante para ele exercer o trabalho. Ele faz jus à remissão? Faz, normalmente, beleza? E se ele não for condenado? Tudo bem, beleza? Mas também é ferramenta de presos provisórios e de presos condenados. Não há óbice para isso. Embora para presos provisórios lhe é facultativo as atividades laborativas. Beleza? Anota aí no seu caderninho. Então, tranquilo. Então, olha só. As precauções relativas à segurança e à higiene, não está sujeito à CLT. Isso aqui eu gosto de observar bem. Isso aqui, ó. Não está sujeito à consolidação das leis do trabalho. Não está sujeito à CLT. Anota isso aí. Beleza? Então, olha só, preso político também, ó, não está obrigado ao trabalho. Não está obrigado ao trabalho. Aí você fala, mas não existe preso político. Eu sei, mas em condição normal de temperatura e pressão não existe. Mas se existir, não está obrigado ao trabalho. O preso provisório também é facultado o trabalho. E isso é o que diz os artigos 231, parágrafo único, respectivamente. Lá no artigo 200, parágrafo 200, fala: o condenado por crime político não está obrigado ao trabalho. E o 31, parágrafo único, fala que o preso provisório e o trabalho não é obrigatório. Não é obrigatório, beleza? E só poderá, outra importante observação, só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Então são informações pertinentes aí ao preso provisório. Não pode realizar trabalho externo, tá? Vou puxar essa observação para ficar bem redundante, tá? Então, olha só. Preso provisório não realiza trabalho externo. Não realiza trabalho externo. Isso é importante você observar. Não realiza trabalho externo. Até me perdoe aí a redundância. Beleza, moçada? Avançando aí. Qual que é o status? Vem comigo aqui. Qual que é o status do trabalho? O trabalho, na lei de execução penal, ele entra como um dever e um direito. Ele é um direito e ele é um dever simultaneamente. Entendeu o que eu estou falando? O trabalho tem um caráter dignificante, porém, a sua recusa importa sanções, beleza? Então entenda você que o trabalho, ele tende a ser o quê? Exercido internamente, intramuros, dentro do estabelecimento penal e externamente, extramuros, fora do estabelecimento penal. Tudo bem? Então, vindo aqui, o que acontece? E sendo um direito e sendo um dever, o apenado ele fica neste meio aqui, porque é um direito e é um dever também, tá certo? Então, por ser um direito e por ser um dever, é importante você observar que tem previsão legal no artigo 39, inciso romano 5, quando fala que é dever, e no artigo 41, inciso romano 2, quando fala que é um direito, tá certo? Então, beleza, bom observar isso aí, tá certo? Então, é um direito e é um dever, defenda isso na sua prova. Tranquilo. Aí, olha só, e se o cara se recusar a não executar o trabalho, essa recusa injustificada ao trabalho. Então, vamos lá. O condenado que injustificadamente se negar a realizar o trabalho, ele comete a chamada falta grave. Então, a recusa comete o quê? Comete a chamada falta grave. Recusa injustificada ao trabalho é falta grave. Por quê? Porque é uma obrigação, é um dever e é um direito do condenado.
Aí olha só, comete falta grave, aqui no artigo 50, o condenado à pena privativa de liberdade, aí lá no inciso 6º fala, e não observar os deveres previstos nos incisos 2º e 4º desta lei. Então olha só, e está aqui o inciso 2º e 4º do artigo 39, que falam como dever do condenado, 1. Obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa, e conduta oposta a movimentos individuais ou coletivos de fuga ou subversão à ordem e disciplina. Então comete o quê? Comete falta grave, tá certo? Então, se por acaso o apenado se recusar a executar a atividade laborativa e esse condenado se recusar, lembrando que o provisório é facultativo, lhe é imputado uma falta grave, tá certo? E essa falta grave está sujeita a processo administrativo disciplinar, no qual já trabalhamos aqui, beleza? Então, olha só, perceba a ideia do legislador quando confere ao trabalho um status dual entre dever e direito simultaneamente ao apenado. Então, existe essa bifurcação aí, tá certo? Então, seguindo aqui no nosso caderninho aqui, então a gente vai falar sobre a remuneração. Remuneração também é um direito aí do preso, tá? Ser remunerado por isso. Então, olha só, remuneração. Então, a remuneração, ela não pode ser inferior, presta atenção nesse detalhe, ó, 3/4 do salário mínimo. Ela não pode ser menos que 3/4 do salário mínimo. Pode ser mais? Pode, mas não pode ser inferior aí a 75% do salário mínimo. Esse aqui gosta muito de cair em prova, fica de olho nisso aqui, ó. Vou até fazer um olho aqui, isso aqui é um olho, ó. Fica de olho nisso aqui, tá? Você gosta de cair. E a remuneração vai ter que dar para uma porrada de coisa, vai ter que servir para uma porrada de coisa. Então, para que essa remuneração vai atender? Primeiro, indenizar pelos danos causados pelo crime. Mas cuidado, olha só, cuidado. Essa indenização aí, ó, vou até pegar uma outra, não vou até manter essa mesma cor, mas olha só. Quando não reparados por outro meio. Olha só, a indenização é quando não reparado por outro meio. Aí, o dinheirinho que o cara recebe aqui, ó, 3/4 do salário mínimo, vai ter que dar para indenizar, né, quando não reparado por outro meio. Nessa sequência, faz assistência à família, prover o sustento da sua própria família, as suas pequenas despesas pessoais e ressarcimento do Estado. Ressarcimento do Estado pelas custas realizadas pela manutenção do condenado. Isso é, sem prejuízo, essa parte aqui, ó, que é importante, eu quero chamar a atenção para vocês, ó. Sem prejuízo, isto é, sem prejuízo às alternativas anteriores. O que isso quer dizer? Vem aqui comigo. Então, olha só, primeiro, indeniza, né? Indeniza se não provido por outro jeito, atende a família, custeia suas pequenas despesas pessoais. Aí você fala, Silvio, ele pode ter poder de compra ainda que em ambiente prisional? Resposta é sim, ele pode ter o seu poder de compra garantido, desde que tenha um local próprio dentro da unidade, provido de materiais nos quais a administração penitenciária não fornece. Nós já vimos isso aí, entendeu? Então o que acontece? O cara pode comprar o quê? Pode comprar o seu sabonete, o seu barbeador, a sua alimentação diferenciada, sem problema nenhum, tá certo? Isso dentro do ambiente prisional. Sobrando dinheiro, ele vai fazer o quê? Volta aqui comigo, olha só. Ele vai, o quê? Ressarcir o Estado. E esse ressarcimento ao Estado, olha só, relativo à manutenção do condenado em ambiente prisional, é se não houver prejuízo para as alternativas anteriores. Se não houver prejuízo para as alternativas anteriores, ou seja, com 1/4 de salário mínimo, ele vai ter que fazer o quê? Indenizar os danos causados pelo crime, se isso não for provido por outro jeito, vai ter que assistir a sua família e vai ter que custear suas pequenas despesas pessoais. Isso com 3/4 de salário mínimo, beleza? E prevê também, olha só, que o preso pague as suas custas em ambiente prisional, beleza? Mas se não ocorra prejuízo a esses aqui. Silvio, se a grana não dá, esse aqui, ó, essa última alternativa fica para depois, ou nunca. Entendeu essa ideia?
Então, perfeito, vamos avançar aqui. Então, olha só. Interessante também, vale destacar que o artigo 39 fala o seguinte. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. O artigo 39 da Lei de Execução Penal fala: o trabalho do preso será sempre remunerado, sendo-lhe garantido os benefícios de previdência social. Ó, ele tem previdência social, tá certo? Ele não tá, olha só, isso é importante. Beleza? Olha só, previdência social aí, ó, é diferente de consolidação das leis do trabalho, tá? Cuidado, ele tem previdência social. Isso aqui é de fins de quê? Fins de aposentadoria. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele tem esse direito para fins de aposentadoria, embora suas relações empregatícias não estejam subordinadas à CLT. Tudo bem? Então, fica ligado nisso aí, tá? Beleza? Então, por quê? Porque, olha só, aqui é importante você anotar, eu quero que você anote aí, ó. Cuidado, tá? A prestação de serviço, opa, passei aqui. A prestação de serviço à comunidade não é trabalho do preso. Cuidado, ó. Anota aí, ó. Essa prestação de serviços à comunidade, muito conhecido por vários, beleza? Trata-se de quê? Trata-se de medida alternativa à prisão, beleza? Trata-se de, vou colocar aqui, ó, alternativa à prisão. Se é uma alternativa à prisão, beleza? Diversa da prisão, diz o quê? Anota aí, portanto, é uma sanção. Portanto, é sanção. Prestação de serviços à comunidade é sanção. Beleza? Portanto, olha só, portanto, não pode ser remunerado. Olha só. Não pode ser remunerado, tá? Não pode ser remunerado a prestação de serviços à comunidade, tá certo? É o que diz o artigo 30 da Lei de Execução Penal, que tem a seguinte literatura: as tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. Por quê, Silvio? Porque é uma sanção. Entendeu essa ideia? Ah, então tá. É isso aí. Porque é uma medida diversa da prisão. Beleza? Então, qual que é a ideia? Não coloca o cara no cárcere, faz ele prestar serviço. Tá certo? Então, é muito importante você observar isso daí. Tá certo? Ok. E qual que é o benefício? O que o preso ganha com o trabalho? Quais são os benefícios que o preso tem com o trabalho? Então, olha só. Quais são os benefícios que o apenado tem com o trabalho? São dois. Primeiro, a remuneração. Claro que é importante. Ou é só o amor que é importante? Claro que não, né? Primeiro, a remuneração, que é o que diz lá o nosso artigo. Melhor aqui, ó, 29. Vou melhorar isso aqui para ficar bem bonitinho no seu material. É o que diz o artigo 29, tá certo? Então, de acordo com o artigo 29, remuneração. E o segundo, a remissão. Já falamos sobre isso, a remissão. Lembra o que é remissão? Remissão é a diminuição da pena por meio de trabalho ou estudo. Então ele ganha a remuneração e ele faz jus também à remissão. Esses são os benefícios com o trabalho. Mas olha só, vale destacar aqui, que é muito importante destacar o seguinte: o trabalho forçado, porque o cara está preso, ele deve ser jogado numa masmorra. Então vem comigo aqui. Não tem que ter essa ideia. Não, mas o cara está preso, está vivendo as espécies, as custas do Estado. Pega esse apenado e coloca ele para trabalhar forçado. Interessante. Só que isso é vedado. Isso é, inclusive, cláusula pétrea. Isso é vedado no ordenamento jurídico pátrio. Na atual Constituição, não é aceito esse tipo de situação. Põe ele para trabalhar 35 horas por dia. Isso não é aceito. Aí você vai anotar no seu material assim, ó. Existe uma diferença entre trabalho forçado. Beleza? Vamos só achar aqui meu cursorzinho. Existe a diferença entre trabalho forçado, entre o chamado trabalho forçado. Isso é diferente do trabalho penitenciário. Anote, ó. É diferente do trabalho penitenciário. Cuidado com isso aqui, tá? Mas é o que o meu coração pede, eu sei.
Mas não é assim que funciona no ordenamento, não. Aqui, o trabalho forçado, a Constituição Penal, a Constituição Federal de 88, ela veda, beleza? Ela veda, tá certo? Lá no artigo 5º, Romanos 47, beleza? Então ela veda, beleza? Ela veda isso aqui, mais precisamente na linha C. É vedado trabalhos forçados, de banimento, cruéis, né? Beleza. E o trabalho penitenciário, ele tem como escopo, como objetivo, o que? A ressocialização. Esse é o foco, perceba isso, que eu já falei 1000 vezes. Ressocialização, beleza? Então, olha só, aqui tem que haver o quê? Tem que haver respeito à dignidade da pessoa humana, beleza? E aqui também, ó, tem que evitar o ócio, ou evitar a ociosidade em cárcere. O cara fica muito à toão lá. Evitar a ociosidade. Evitar a ociosidade, o ócio, tá certo? No âmbito prisional. Então é isso. Esse é o objetivo. Cuidado com isso. No âmbito prisional. Então, olha só. A Constituição brasileira é veda, tá bom? E o trabalho penitenciário, o foco é a ressocialização, respeitar os direitos da pessoa humana, evita a ociosidade no âmbito prisional. Tá bom? Ok, avançando. Quais são as formas de trabalho? Quais são as opções de trabalho? Então, nós temos aí, ó. Nós temos duas maneiras de trabalhar aqui. Nós podemos trabalhar, os internos, né? Do ponto de vista interno e do ponto de vista externo. Então, existe o trabalho interno e existe o trabalho externo, tá bom? Então, olha só. É o seguinte. Vou só colocar aqui, só para ficar bem completo o seu material. Então, olha só. Para essas duas situações aqui, ó. Interno e externo. O preso provisório, tá certo? O preso provisório, ele obviamente você não vai colocar o cara para trabalhar fora, né? Mas não há um limitador na própria lei, mas é uma questão de bom senso, beleza? Então, olha só, o preso provisório, ele é o quê? Ele é facultativo qualquer ação de trabalho, então ele é facultativo. E o preso definitivo, ou chamado condenado, é o chamado direito-dever, né? Para o preso condenado, é o que? É obrigatório. Beleza? Já falamos sobre isso. Beleza? Olha só. E esses dois aqui, ó, esses dois podem obedecer, podem fazer jus ao instituto da chamada remissão. Tá certo? Lá do artigo 126 da LEP, que a gente vai falar ainda aqui com mais detalhes, tá? Pode fazer jus à remissão. Ambos podem fazer jus à remissão. Beleza? Facultivo eu coloquei aqui, né? Eu sei que você está gritando aí, mas o professor escreveu facultivo. Vamos apagar aqui, é facultativo, tá? Vou melhorar isso aqui para vocês. Então é facultativo. Facultativo. Beleza, melhorou? Ok. Então olha só, o trabalho pode ser exercido por presos provisórios ou condenado. E faz jus à remissão. Beleza? Então, beleza, isso é a forma de trabalho. Agora vamos falar do trabalho interno. O trabalho interno, ele é o trabalho intramuros. Intramuros. Ou dentro do ambiente prisional. Dentro da unidade prisional. Dentro da cadeia. Beleza? E esse trabalho interno, intramuros, ele é o seguinte, é de acordo com a sua capacidade, aptidão, habilitação, condição pessoal, necessidades futuras do preso e oportunidades do mercado de trabalho. Todos esses fatores têm que ser levados em consideração. Todos esses fatores devem ser levados em consideração, beleza? Aí vamos colocar duas observaçõezinhas aí, ó. Primeiro, observação número 1. Quem é que vai traçar esse perfil de capacidade, aptidão, habilitação, condição pessoal? Quem é que vai fazer isso? Quem vai fazer isso é o chamado exame de classificação. Então coloca aí, ó, o exame de classificação, que a gente já viu isso aí. O exame de classificação, beleza? Ao entrar no sistema prisional, lembra? Para traçar o perfil do cara, ao entrar no sistema prisional. A dar entrada lá no sistema prisional. Quando ele entra no sistema prisional,
Beleza? E é um dos princípios, só como chamado princípio orientador da pena, lembra? Princípio orientador da pena. Então é um princípio orientador da pena, beleza? Então olha só, contribui, só para ficar claro aí, ó, contribui para o perfil do apenado, para traçar melhorar isso aqui, perfil do apenado. A ideia é essa. Melhorar para traçar o perfil do apenado. Vou pegar uma borrachinha aqui e a gente vai. Olha só, perfil do apenado. Então, vamos nessa. Perfil, agora sim. Então, beleza? Entendeu? E você vai colocar a segunda observação aí. Observação de número 2. Você vai colocar aí agora no seu material também. Você vai colocar aí o seguinte, ó. Não, acho que tá bom. Vai ficar só essa aí mesmo. 2 vamos fazer aqui, não. Eu vou rever isso aqui. Então, essa observação aí é muito importante para você. Então, o que acontece? Como é que se traça esse perfil? Como é que traça esse perfil? Através do exame de classificação quando o cara vai entrar no sistema prisional. Beleza? É o chamado princípio orientador da pena. Onde vai ver qual é a capacidade, aptidão, habilitação, condição pessoal, necessidades futuras do preso e oportunidade do mercado de trabalho. Tá certo? Todos esses fatores devem ser avaliados aí. Beleza. Aí vamos falar de limitadores. Limitadores e jornada de trabalho, tá certo? Então, quais são os limitadores e a jornada de trabalho do preso? Isso aqui também gosta muito de cair. Olha só, os limitadores e a jornada de trabalho, vale dizer o seguinte, existem balizadores quando se fala do preso. Não se pode fazer qualquer coisa. Então, vamos colocar algumas observações aí, ó. Primeiro limitador. Você vai colocar aí, ó. Lá é proibido, inclusive é orientado lá no artigo. Vou até colocar aqui o artigo 32, parágrafo 1º, ele faz o seguinte, ó. É limitado ao artesanato sem expressão econômica, tá? Então, olha só, é limitado o artesanato sem expressão econômica. Por que isso? Já pensou o cara fazendo origami lá, um monte de coisa sem sentido? Então, a lei de execução penal prevê isso. É limitado, tá certo? Só que tem uma exceção, tá? Vou até colocar aqui, ó. Salvo em regiões turísticas. A própria lei fala isso. Em regiões turísticas. Então, evita-se o quê? Colocar o cara para fazer... Né, vem comigo aqui. Coloca o cara para fazer atividade de artesanato sem nenhum tipo de expressão, só para ocupar o seu tempo. Beleza. Retira o apenado do ócio, mas desperta nele aquele senso de, pô, tô fazendo o quê? Tô enchendo linguiça, tô fazendo nada. Aí coloca ele para fazer o quê? Artesanato inexpressivo comercialmente. A lei de execução penal prevê o quê? Prevê uma preocupação especial. Esses artesanatos podem ser confeccionados desde que em regiões turísticas, tá certo? Então, isso é importante você destacar aí também. Tá certo? Então, essa é a primeira observação. Vamos para a segunda aqui. Essa segunda observação é o seguinte, são causas humanísticas, mas vem comigo aqui. Essa segunda observação eu vou fazer, mas eu vou fazer no próximo bloco para não ficar um bloco muito grande, tá? Vai lá, toma uma água, dá um mortal de costa, fica tranquilão, continue estudando. A gente volta daqui a pouco, beleza? Até lá.